Olá pessoal, nessa terceira aula a gente vai aprender como adicionar módulos de I/O na nossa aplicação do Automation Studio. A gente vai criar programas, criar variáveis e associar essas variáveis ali aos canais de entrada e saída dos nossos módulos. A gente vai adicionar o módulo de entrada digital, módulo de saída digital, entrada analógica, saída analógica e ver como que eu posso também ver quais módulos são aplicáveis na minha necessidade. Ver qual a tensão de saída, qual a tensão de entrada, qual que é o range de aplicação daquele módulo também. A gente vai ver onde a gente encontra essas informações básicas para poder especificar o meu projeto ali. Vou precisar de um módulo de saída relé, módulo de saída digital a transistor, módulo de entrada analógica de 4 a 20 ou módulo de entrada analógica ali de mais ou menos 10 volts. Então a gente vai ver ali como que eu faço para ver esses módulos e tudo mais, beleza? Então, de novo aqui, caso você não tenha visto as aulas anteriores, eu recomendo que você veja. Lá a gente mostra como instala o Automation Studio e na segunda aula a gente mostra ali os primeiros passos, como adicionar um programa e tudo mais. A gente vai rever aqui, só que mais brevemente, para a gente poder focar ali em como adicionar o nosso hardware. Tranquilo? Bom, então eu vou criar aqui um novo projeto, File, New Project. Eu vou salvar aqui no mesmo diretório, só que eu vou chamar de aula 3. Então, vou chamar aqui aula 03. Ok. O nome eu também vou colocar como aula 03, o nome do meu projeto. Configuração, eu vou colocar aqui um nome diferente, eu vou colocar como CLP, ao invés de config1, porque depois a gente vai ver que eu vou criar uma segunda configuração usando, ao invés de um CLP padrão, aquele CLP que a gente já está acostumado, um Power Panel, que é um CLP com IHM integrado já. Vamos ver isso daí. Bom, então aqui, pessoal, é a parte onde a gente escolhe o nosso hardware. Aqui a gente vai começar escolhendo um controlador da família X20 da BR. Tem vários controladores aí da família X20. Eu vou escolher aqui o que é mais utilizado aí pela BR nas aplicações de máquina existente, que é geralmente a 1586. É um CLP com bastante recurso, um processador legal, bastante memória RAM disponível, interface PowerLink, interface X2X e mais ali um módulo de interface para protocolos de terceiros, tranquilo? Finish, e ele já vai criar meu projeto aqui sozinho. Beleza, já está finalizando a criação do meu projeto. Logo a gente pode começar a fazer a nossa implementação. Beleza, então aqui na página inicial do Automation Studio ele já abre aqui mostrando para a gente o System Design, que é o overview, como se a gente estivesse vendo a topologia da minha aplicação. E essa aqui, pessoal, é a CPU. Basicamente, essa foto mostra exatamente como que é o hardware físico da CPU, certo? Aqui eu tenho os dois slots USB para comunicação ali com o pendrive, caso eu queira salvar logs e tudo mais. Quero fazer a aplicação no meu projeto, também dá para fazer a aplicação, o update do meu projeto pelo USB. Aqui é onde eu coloco a minha Compact Flash, que é onde vai ficar armazenado o meu sistema operacional e a minha aplicação também, meus programas, que é tudo aqui na Compact Flash. Uma interface Ethernet e uma interface PowerLink nativa também. E aqui é onde eu consigo adicionar uma interface de terceiro. E a gente vai ver que aqui nesse mesmo rack, a gente consegue adicionar os módulos de I/O que se comunicam no protocolo X2X na BR. Beleza? Bom, antes de adicionar os módulos de I/O, a gente vai criar um programa aqui para a gente criar variáveis e conseguir passar essas variáveis para os canais de I/O que a gente vai adicionar posteriormente. Tranquilo? Então, vamos adicionar aqui um programa para a gente poder criar variáveis e associar com os canais de I/O. Então, eu vou adicionar aqui, para quem não viu a última aula, para eu poder adicionar um programa, eu tenho que estar no meu Logical View. Então, tudo que é referente à lógica, programa, biblioteca, como eu falei no vídeo anterior, a gente sempre está relacionado no Logical View. Então, a gente pode filtrar aqui para o programa e a gente vai adicionar um programa aqui em Ladder. 2 cliques ou simplesmente eu posso clicar e arrastar. Beleza? Ele já renomeia automaticamente aqui para programa 1, por exemplo. À medida que eu for adicionando, ele vai criando mais. Eu vou deletar o programa 1, não quero. E vou renomear esse programa aqui, clicando com o botão direito. Eu posso dar um rename. E vou chamar ele de Lamp Program. Lamp fazendo abreviação para lâmpada, né? PRG.
Se eu quiser adicionar uma descrição aqui, né, para caso eu for enviar esse programa para alguém, esse projeto para alguém, para a pessoa pegar ali e saber que é na descrição, então se você pode adicionar e fica a critério de vocês, beleza? Como eu mostrei anteriormente no vídeo, todo programa, o objeto do programa, né, na plataforma BR, ele tem a estrutura cíclica, que é o que fica rodando o tempo todo na aplicação, a estrutura de init, que é aquela parte da minha aplicação que vai rodar, parte do meu programa que vai rodar uma vez só, quando o CLP é inicializado, e a parte do exit. Essa parte do exit ela roda quando eu já tenho um programa rodando e eu instalo outro programa, ou seja, quando eu estou conectado com o meu CLP no cabo Ethernet, comunicação ali Ethernet, eu transfiro uma modificação no meu programa. Aí antes de transferir isso, ele roda todas as rotinas de exit. Porque às vezes, dependendo, você pode interromper a sua máquina e tudo mais. Depois a gente vai ver quais são os tipos de modificação que eu faço no meu projeto que precisam ou não reiniciar o CLP. A BR tem alguns pontos em desvantagem em relação à concorrência nessa questão de fazer transferência online, o que precisa de alterar ou não. Bastante coisa não precisa parar a aplicação, mas algumas coisas são importantes e são necessárias para a aplicação, o CLP precisa reiniciar. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Tranquilo? Então a gente vai adicionar as variáveis aqui. A gente vai fazer aquele programa que todo mundo conhece, que é um contato, uma variável para ligar uma lâmpada e um contato fechado ali para poder desligar, fazendo ali um contatinho de selo. Então vamos aqui no nosso cyclic. Primeiro a gente vai criar nossas variáveis, então vamos vir aqui nas nossas variáveis, duplo clique. Caso vocês estejam mais acostumados com a nomenclatura textual para adicionar as variáveis, para quem aí está mais acostumado com Codesys e tudo mais, já usa bastante tempo, eu prefiro interface gráfica, mas se vocês quiserem abrir como texto também é possível. Você pode abrir aqui como texto e adicionar as variáveis na sintaxe também conhecida aí pelos outros fabricantes de automação. Beleza? Não tem problema nenhum. Então, mas eu prefiro adicionar graficamente. Então, eu vou 2 cliques e vou adicionar minhas variáveis. Vou adicionar uma variável chamada btn on, que é para ligar ativar a minha saída, certo? E essa variável é do tipo booleana. Então, eu vou vir aqui simplesmente e colocar bool. Vou adicionar uma outra variável que ela vai chamar btn off, que vai ser meu contato ali fechado para poder desligar. Btn off. E aqui, se eu souber já de cabeça, eu posso vir digitar b bool, ou eu posso Ctrl espaço, ele completa sozinho. O Automation Studio tem esse autocomplete, que é um recurso bem legal disponível aí. E uma variável de saída que vai ser a nossa bobina de saída, que vai ser, vou chamar de lamp, certo? Beleza? Então criei nossas 3 variáveis aqui e agora eu vou lá no meu programa Cyclic para poder criar a minha lógica. Então, se eu quiser, eu vou adicionar aqui o meu contato normalmente aberto e ele já abre aqui para poder adicionar qual variável esse contato aberto vai estar linkado. Eu posso dar 2 cliques e ele vai abrir aqui para a gente a estrutura, o explorer do projeto, né? A variável que eu vou usar está aqui dentro do programa lamp, variáveis, botão on. Beleza? Depois eu vou criar aqui, se você já estiver mais acostumado ali com os atalhos, né, do ladder, a gente sabe ali que o contato normalmente fechado é o i. Então, e aí você pode aqui colocar, se você começa a digitar btn, Ctrl espaço, o Automation Studio já mostra o autocomplete ali, que é um feature bem legal, que salva bastante tempo aí na hora do desenvolvimento. Beleza? E aí depois o nosso contato aqui, a bobina de saída, que vai ser a nossa variável lamp, certo? Ctrl espaço, ele já auto-preenche sozinho aqui, tá vendo? Então isso facilita bastante. Aperta Ctrl espaço, Enter. E aí depois a gente vai adicionar o nosso contato de selo, né? Mas como é que eu faço? Se eu tô com a minha cruzinha de referência aqui, pessoal, se você pressiona a tecla Alt e a seta para baixo, ele cria aqui a linha, tá vendo? E lembre-se que é o seguinte, sempre que eu adiciono, ele adiciona daqui para minha direita. Então aqui não vai funcionar, eu tenho que trazer minha cruzinha para cá. E aí eu vou vir aqui adicionar um contato normalmente aberto e vou linkar a minha variável lamp, certo? Beleza? Tranquilo, criei as minhas variáveis, criei a minha aplicação. Agora a gente vai ver como é que eu vou linkar minhas variáveis aos canais de I/O, por exemplo, de modo de entrada e saída digital.
Então eu vou vir aqui no meu Physical View. Então tudo que está relacionado agora a hardware, pessoal, repare na minha fala que eu falei, vamos adicionar, linkar as variáveis com os módulos de I/O. Módulo de I/O, a gente está falando de hardware, então a gente tem que ir no Physical View. Tudo que eu consigo pegar, tudo que é físico, a gente está falando do Physical View. Nesse primeiro momento pode parecer um pouco complicado para quem não está acostumado a ir com a plataforma BIR, mas depois vocês vão ver que é bem natural. Assim. Às vezes você nem vê, você já clicou para ir no lugar que é necessário para adicionar o hardware. Então eu posso fechar aqui ou deixar aberto, não tem problema. E aqui agora a gente vai adicionar o nosso módulo de I/O. Os módulos de I/O, quando ele está adicionado no mesmo rack da minha CPU, eles são adicionados no protocolo X2X, que ele vai ficar bem aqui do lado. Se a gente pegar uma CPU física da BIR, a gente vai ver que tem uns contatos aqui, que trafega o protocolo X2X, que vai comunicar com os módulos de I/O que vão estar no mesmo barramento da CPU. Beleza? Então aqui, observem que logo que eu clico aqui em X2X, o meu toolbox ele automaticamente filtra para os módulos de I/O que eu posso adicionar aqui, que são módulos de I/O que comunicam no protocolo X2X da BIR. Lembra que eu falei na primeira aula que o toolbox é contextual, então de acordo com o contexto que eu clico, ele vai alterando automaticamente. Tranquilo? Então se eu clico aqui em X2X, eu tenho todos os módulos aqui disponíveis para eu adicionar em ordem alfabética. Lembrando que X20 faz a referência à família X20 da BIR, que tem o grau de proteção IP20. Tranquilo? E aqui você pode filtrar, pessoal, pelo algumas funcionalidades, por exemplo, módulo de entrada, módulo de saída, se é digital, se é analógico, se é módulo de temperatura, se é contador ali para encoder, essas coisas, entrada rápida e por aí vai. Módulo de interface de encoder, incremental, SSI, então tá em bastante coisa disponível aí. Vou aqui filtrar, por exemplo, por input e digital. Então olha aqui a quantidade de módulos que tem quando eu filtro por entrada e digital. Os módulos mais comuns, vou filtrar aqui por I/O, vou querer também, e aí ele já filtra aqui também. Os módulos mais comuns, pessoal, digital da BIR, eles começam aqui com DI, de Digital Input. A gente vai ver que tem essa nomenclatura para tudo. Então, automaticamente a gente já conclui que os saída digital vai ser os X20DO, Digital Output. O pessoal sempre pergunta qual que é a diferença desse módulozinho que tem um C na frente e, por exemplo, esse módulo aqui que não tem o C na frente, por exemplo. Se eu pesquisar aqui por esse X20DI4371, por exemplo, se eu pesquisar aqui, 4371, vamos ver. Tá vendo que ele apareceu dois módulos iguais? Esse Czinho aqui, pessoal, ele é o módulo coated. Ele tem uma resina na eletrônica que é para proteger contra alguns ambientes que tem ali, por exemplo, maresia, alguma coisa assim, bastante umidade. E aí esse é um módulo que tem essa resina na eletrônica. E se você adicionar um módulo que tem coated aqui, mas fisicamente tem um módulo comum, a aplicação não vai subir. Então isso é importante aí. Mas a minha topologia do software tem que estar igualzinho que está fisicamente. Depois a gente vai ver que não. A gente pode desabilitar o monitoramento dos módulos, mas isso aí a gente vai falar mais para frente. Tranquilo? Então vou tirar meu filtro aqui. Se você quiser saber, você já sabe qual que você vai adicionar, não precisa. A gente vai adicionar um módulo de entrada digital aqui bem básico, por exemplo. Vamos adicionar um módulo aqui, duas entradas digitais, por exemplo, do tipo source, duplo clique. E aí, tá vendo? Ele já vai adicionado aqui automaticamente, beleza? A gente adicionou um 2372, mas se eu quiser, por exemplo, eu posso fazer assim também, pessoal. Clicar e arrastar. Tá vendo? Bem simples também. E aí o módulo de saída digital, pessoal. Então X20, vou filtrar aqui por X20. Vou remover os fios que eu coloquei anteriormente. X20 DO, Digital Output. E aí, tá vendo? Eu tenho aqui saída do tipo sync, eu tenho saída do tipo source, 4 saídas, 2 saídas, 6 saídas, 8 saídas, 12 saídas. Então vai depender realmente ali da necessidade. De quantos amperes, se é do tipo sync, se é do tipo source. Lembrando que do tipo source fornece corrente, tipo sync absorve corrente, né? Então eu vou colocar ali, por exemplo, o tipo sync, 2 saídas só, e vou adicionar aqui, tá vendo? E aqui ele já vai criando aqui exatamente a mesma estrutura de hardware aqui, beleza? E aí agora como é que eu vou linkar essas variáveis aqui aos meus módulos?
Eu vou clicar no meu módulo aqui, botão direito, IO Map. Ele vai abrir para mim aqui a lista de variáveis disponíveis para esse módulo, tá vendo? Ou simplesmente, pessoal, duplo clique. O que é importante aqui? Vocês podem ver que todos os módulos da BR vai ter esse... Aqui são o nome das variáveis disponíveis no módulo. Aqui é a variável de processo que vai estar linkada e o tipo da variável. O que a gente vai usar aqui então desse módulo, né? A gente vai usar os canais de entrada digital, que são esses canais aqui que vão alterar a minha variável de acordo ali se tem tensão ou se não tem na entrada digital do meu módulo, pessoal. E aqui tá vendo, ó? Todo módulo BR vai ter essa variável aqui, módulo OK, que a gente vai, essa variável pode ser usada para gerar alarme se o módulo tiver com problema, alguma coisa do tipo. Se o módulo foi removido, essa variável aqui vai para falso, então é bem importante para ter um overview no HM, por exemplo. Serial number, módulo ID, hardware e a versão de firmware também, são variáveis que estão disponíveis aí em todos os módulos. Todos os módulos, não importa se é entrada digital, saída analógica, módulo safety, todos eles vão ter. O que o pessoal às vezes faz, eles limitam, por exemplo, a aplicação por essa variável serial number, por exemplo. Então, às vezes, se você é desenvolvedor de máquina, de aplicação ali, por exemplo, você pode pegar essa variável serial number e aí você tem ali alguns serial numbers que pode ser adicionado. Então, por exemplo, se você queimou o módulo, você for lá e comprou outro. Se ele não tiver o serial number aqui que você quiser, dá para você criar um programa ali para adicionar só o serial number que você especifica, né? E aí você consegue amarrar a sua aplicação para ter só o serial number que você quer. Geralmente não é usado. Mas está disponível aí. Beleza? Só que aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa variável digital input 1, vamos linkar a nossa variável btn on, que é a variável que vai, por exemplo, ativar a lâmpada, e a saída digital número 2, a gente vai linkar aqui no btn off, certo? Como que eu faço isso? 2 cliques aqui, ó, nesse campo de process verb, clico nos 3 pontos e ele já vai filtrar aqui, ó, tá vendo? Eu vou clicar e ele já deu OK. Outra maneira também, eu posso vir aqui, ó, clicar, arrastar e soltar, tá vendo? Vai funcionar da mesma maneira. E aí a minha variável lamp, que é a variável de saída, né? E o legal, pessoal, que é o seguinte, ó, eu não preciso trocar minha... Se eu der 2 cliques aqui, ó, tá vendo que eu não precisei de ir lá no Physical View para poder fazer isso? Tá aqui na visão do System Design, que é onde eu vejo a minha topologia física, eu consigo fazer isso daí. E observem o seguinte aqui, né? Tudo que é saída, bolinha vermelha, setinha saindo, tudo que é entrada ali, é bolinha verde e a setinha aqui entrando. Então, tudo que sai, né, do programa e vai para o módulo, e tudo é em vermelho, e tudo que entra do módulo, entra na aplicação, é verde. Então, vou linkar aqui a saída digital output 01, a minha variável lamp. Vou fazer aqui, botão direito, clico nos 3 pontinhos, vou clicar aqui na variável lamp. Ok? Beleza? Feito isso, eu posso agora testar isso daí em simulação, né? Como é que eu testo essa simulação para ver se está funcionando isso daí? Eu venho aqui em ativar a simulação, já que a gente não tem aqui um hardware físico para poder testar. A gente vai testar em simulação. Aqui eu vou habilitar a simulação pelo firewall. E aí, se tudo estiver certo aqui no canto inferior direito, vai estar em run, beleza, já está em run. E eu vou transferir minha aplicação aqui pelo botão, por esse ícone aqui, ou simplesmente Ctrl F5. Então, aí, aqui a mensagem de período de licença ainda. Como a gente viu na primeira aula lá, você tem 90 dias para poder utilizar o Automation Studio. Então é um tempo bem legal aí, você não tem nenhuma perda de recurso no Automation Studio. Isso é bem interessante, esse sistema da BR de fornecer o software para teste. Então está compilando. Beleza, vou transferir a minha aplicação. Aqui ele pergunta se vai pagar tudo, não tem problema, porque a gente está em simulação. Se estivesse no hardware físico, eu teria que tomar cuidado, porque isso poderia pagar tudo que está no meu CLP, dependendo
do que já esteja lá. Por exemplo, se eu trocar o sistema operacional, o runtime, por aí vai, ele vai simplesmente deletar tudo. Obviamente, se eu fizer uma alteração só no programa, adicionar uma variável, nada vai ser, não vai deletar o que está lá, né? Só vai fazer a alteração do que é diferente. Beleza? Pessoal, então após fazer a transferência, a gente vai checar aqui como é que a gente pode fazer esse monitoramento, né? Então eu vou abrir aqui o meu programa Cyclic. E aqui no meu Physical View, consigo ver aqui os meus módulos de I/O, ou eu posso simplesmente clicar aqui e abrir o I/O Map. Aqui a gente tem um I/O Map do módulo de entrada digital, e aqui a gente tem um I/O Map, por exemplo, do módulo de saída digital, por exemplo. Então, eu consigo dividir aqui em dois, ó, clicando e trazendo aqui para dentro, ó, clica, segura e solta. Tá vendo? E ele consegue dividir aqui em duas áreas de trabalho. Isso é bem legal também. Para quem tiver um monitor maior, isso ajuda bastante. Então, depois de fazer a minha transferência, eu vou entrar aqui no meu módulo de monitoramento. E eu consigo ver aqui as entradas do meu módulo, por exemplo. Clicando aqui no meu módulo de entrada digital, se eu quiser forçar uma variável, é muito simples. Basta eu marcar esse checkbox aqui e colocar o valor que eu quero. Se é booleana, é verdadeiro ou é falso, né? Coloco o true aqui. E observem aqui que eu já tenho aqui a diferença aqui já está sendo repercutida no meu programa aqui, né? Então a variável já foi para true. E as variáveis que são forçadas, elas ficam em vermelho aqui no meu programa, lógico, isso é bem legal também. E aí se eu voltar aqui para desmarcar esse checkbox aqui, a variável volta para o estado natural dela, que é o valor do physical value aqui, por exemplo. Então só vale o force, pessoal, quando esse checkbox estiver marcado, beleza? É bem importante esse detalhe aí. Se eu quiser desligar aqui também, eu posso vir na minha variável btn off, forçar ela aqui para true também, e ela volta ali, já vai forçada, beleza? Então dá para ver aqui essa alteração. E se eu quiser forçar pelo programa, né? Se eu quiser forçar no programa para repercutir no meu módulo de I/O essa alteração, eu clico aqui, coloco as variáveis no meu watch, né? A gente já viu isso daí, por exemplo. Essa daqui que está faltando, eu consigo adicioná-las aqui. E aí se eu quiser ligar, por exemplo, quando eu clicar aqui, pessoal, para forçar a variável, ele vai falar aqui para a gente, ó, essa variável ela está linkada com o módulo de I/O. Você realmente quer forçar essa variável? Que a gente sabe, por exemplo, se essa variável estiver ligada em algum canal do módulo de I/O, estiver ligado a um atuador, né, que seja hidráulico, pneumático ou alguma coisa que pode acionar aí e danificar alguma coisa. Então você tem que garantir que isso aí não vai prejudicar nada. Por isso que eles mostram esse pop-up aqui. Eu vou clicar em OK, eu realmente vou querer forçar a variável. E aí eu consigo aqui colocar 1 e ela vai para verdadeiro. Se coloco 0, ela vai para falso. A BR aceita essa sintaxe de true ou false, ou 1 ou 0 ali para variáveis booleanas, né? Facilita bastante. Se você colocar 0, ele traduz na hora para falso. Se você colocar 1, ele traduz na hora para true. Isso é bem legal ali, facilita bastante tempo. Beleza? Eu vou forçar essa variável aqui também. Se eu quiser forçar a variável lamp para falso, eu consigo. A variável btn off também, ele mostra aqui. Então eu vou clicar aqui e vou colocar forçar. Ele desligou a minha lâmpada. Vou forçar essa para 0. Beleza. Desativa a minha lâmpada. Tranquilo? E agora, por exemplo, se eu quiser parar que as variáveis não sejam mais forçadas, se eu sair do monitoramento aqui, pessoal, dá para ver, vou sair do monitoramento, vou entrar de novo, as variáveis não saíram do modo force, então eu tenho que sair desse módulo de forçar as variáveis, né? Posso desmarcar aqui as opções, o meu DO já não está forçado, então tranquilo, está tudo funcionando certinho. Então isso é importante também, às vezes você deixou lá a aplicação do Automation Studio, esqueceu lá, a variável não vai sair do force de maneira automática. Tranquilo? Então isso é bem importante aí. Então agora a gente viu, nessa aula 3, a gente viu como que a gente adiciona um programa, como que a gente adiciona variáveis, como que a gente adiciona módulos de I/O básicos de entrada e saída digital. E aí na próxima aula a gente vai ver como que a gente adiciona ali módulo de entrada e saída analógica. Daí a gente vai criar variáveis ali do tipo inteira já e linkar com módulos de entrada e saída analógica para a gente ver ali, aprender mais um pouquinho sobre toda a gama disponível aí. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e
esperem a próxima aula que vai sair logo logo.